Eu tenho um propósito, questão de próximo mês, aí dentro do próximo mês, estar fazendo uma série de vídeos com o tema 7 princípios para acabar com a falta de dinheiro, baseado no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Mas no vídeo de hoje, neste vídeo aqui, eu queria trazer para vocês um tema, na verdade o mesmo tema, a ideia é a mesma, para que você não tenha falta de dinheiro e você esteja, na verdade, preparado para momentos difíceis, só que baseado na Bíblia Sagrada. No livro de Gênesis, capítulo 41, conta-nos a história de José do Egito. Você já deve ter ouvido falar de José do Egito, e neste capítulo fala que Faraó teve 2 sonhos semelhantes e não teve ninguém no Egito que pôde decifrar, pôde trazer uma revelação do que seria aqueles 2 sonhos. E José foi trazido à presença de Faraó e, com a graça de Deus, trouxe a revelação do que eram aqueles 2 sonhos. Os sonhos eram mais ou menos assim. Faraó sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As vacas magras comiam as vacas gordas, porém elas permaneciam da mesma maneira. E sonhou também com 7 espigas bonitas, cheias, e 7 espigas mirradas, feias. Porém, a mesma coisa, as espigas feias comiam as espigas que eram boas, mas permaneciam da mesma maneira. O discernimento, a revelação que foi dada a José foi a seguinte: Faraó, esse seu sonho é, na verdade, um só. Eles querem dizer o seguinte: haverá 7 anos de muita fartura. E depois desses 7 anos, 7 anos de escassez, 7 anos de abundância e 7 anos de grande crise em toda a terra. E qual foi a solução apresentada por José quando ele deu essa visão do que estaria acontecendo nos próximos 14 anos? Os primeiros 7 anos, abundância, fartura, e depois 7 anos de crise, de escassez. José disse o seguinte: tudo o que o Egito produzir nesses 7 anos de abundância, que haverá muita fartura, de tudo que o Egito produzir, guarde a 5ª parte, para que quando chegarem os próximos 7 anos, que seriam os 7 anos de escassez, o Egito tenha armazenado, guardado, tenha o seu mantimento protegido. E foi exatamente isso que aconteceu. Nos primeiros 7 anos houve muita fartura. E José, sendo colocado então como governador, a partir desse momento, esteve gerenciando isso. Isso, na verdade, é um princípio muito interessante, um princípio de administração, de gerenciamento. Durante os 7 anos ele guardou de tudo, ele armazenou tudo. E nos 7 anos seguintes, que vieram então a escassez e a crise, toda a terra, até mesmo do próprio Egito, as pessoas do Egito que não tinham, vinham buscar aos pés de Faraó. Vinham até José, se apresentar a José para comprar mantimento. E toda a terra ao redor que estava passando pela mesma escassez, pelo mesmo momento de faltura, não fartura, de escassez mesmo. O que isso pode significar para nós? Ora, quando José disse para Faraó, tudo que o Egito produzir, guarde a 5ª parte, isso significa 20% do valor. Vamos falar em dinheiro. Se você ganha R$1.000, guarde 20%, que seriam R$200. Ou a 5ª parte, que seria a mesma coisa, R$200. Ganha R$4.000, guarde R$800. Guarde a 5ª parte, guarde 20%. Por quanto tempo? Sempre. No caso do Egito, no caso dessa história, foram 7 anos de muita fartura. O que isso
deve nos ensinar que em todos os momentos, não nos momentos apenas que nós estamos bem, mas até nos momentos difíceis, a gente sempre tem que guardar uma parte. É sempre importante você ter isso na sua mente. Então, é um princípio muito legal para que você, no futuro, seja 5 anos, 2 anos, 7 anos, quantos anos forem, quando vier a acontecer este momento de crise, de escassez, este momento de desestabilidade, você esteja preparado. E olha, uma coisa muito importante, uma sacada muito legal aqui, sabe qual que é? Se você estiver preparado, todos virão buscar até você. Então não é que você apenas vai ter para você, você vai ter para dar aos outros, dar no bom sentido, para vender. E no momento da crise, você vai ganhar. O Egito, se ele nos primeiros 7 anos, se ele guardou e teve fartura e armazenou conforme José disse que teria que fazer e fizeram, quando vieram os 7 anos de escassez, todos ao redor vieram comprar, adquirir, porque eles não tinham. Então, se todos que não tiverem vierem até você, porque você tem, você vai enriquecer muito mais. Então, se você praticar esse princípio, mas é difícil guardar 5%, 10%, e José vem com essa história da quinta parte. Meu amigo, se você fizer isso durante um período na sua vida, nunca mais você vai ter necessidade e nunca mais você vai ter que ficar pensando se são 5%, se são 10%, se são 15%, se são 20%, porque você vai ter acumulado, você vai ter sobrando. E isso não é nenhum toque de mágica, não existe fantasia. Esses dias eu estava pensando, e quero passar aqui para vocês neste vídeo, aquilo que nos vem muito fácil, desconfie. Se você receber alguma coisa em qualquer área da sua vida, com muita facilidade, desconfia. Você já ouviu o ditado, quando a esmola é grande, o santo desconfia? Pois é, você precisa... É lógico, existem coisas que nos chegam mesmo pela graça de Deus, enfim, nós somos bem-aventurados, nós somos, digamos assim, sortudos, mas nem todas as coisas, se chegarem com muita facilidade, desconfie. É preciso haver um desempenho. É lógico que se nós olharmos para essa história, Faraó e todo o Egito, dentro dessa administração, teve que se esforçar para guardar a quinta parte. Tudo que o Egito produzia tinha que ser tirado dali 20% e armazenado. Não foi fácil isso. Isso não foi uma coisa simples, porque senão o Egito faria toda a vida inteira, não precisava José dizer. E se você faz isso, e se isso é uma coisa tão comum de se fazer, não precisava a gente estar aqui falando nesse vídeo para você. É algo que com certeza, eu tenho absoluta certeza, e eu gostaria que você deixasse nos comentários aí. Você faz isso? Você conhece alguém que faça isso? Alguém que pratique esse princípio? Seja com 10, seja com 20? Tudo que a pessoa ganha 100 reais, guarda 20 reais. Ganha 1.000, guarde 200 reais. Ganha 10 mil, guarde 2 mil. Você conhece alguém que pratica isso? Agora, veja bem, você quer viver fartura sempre? Faça e cumpra esse princípio na tua vida. E você vai ser muitíssimo abençoado. Eu vou dizer com muita sinceridade para encerrar esse nosso vídeo aqui. Eu tenho 51 anos. Em muitas ministrações dentro desse texto que eu ouvi em todos esses anos, porque eu nasci dentro de um lar cristão. Eu nunca ouvi ninguém trazendo esta palavra do ponto de vista, que é esse ponto de vista que eu estou trazendo e estou dividindo aqui com vocês. Administrativo, planejamento, organizacional. Você tem que ter uma vida organizada. E na área das finanças, para que você tenha a abundância, e a abundância sua financeira, ela vai respaldar em todas as outras áreas da sua vida. Para que você tenha esta abundância, você precisa viver
princípios. E este aqui é um princípio que eu estou repartindo com vocês neste vídeo, e nas próximas semanas, como eu disse, eu quero trazer aqui uma série de vídeos, 7 princípios para acabar com a falta de dinheiro. Mas aí é baseado no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, tá bom?